Essa era uma sala de cirurgia 150 anos atrás. Se você nascesse nessa época e tivesse que fazer uma cirurgia, provavelmente iria ter uma infecção. As cirurgias eram feitas em salas escuras, sem ventilação, e os instrumentos cirúrgicos eram reutilizados de um paciente para o outro, e os médicos quase nunca lavavam as mãos. Além disso, os aventais sujos ajudavam ainda mais a aumentar as infecções. Se tivesse que fazer uma cirurgia nessa época, você ficaria numa cama suja durante a recuperação, e as taxas de infecções depois da cirurgia eram muito altas e poucos pacientes sobreviviam. Isso tudo acontecia porque naquela época ainda não se sabia com certeza o que causava as infecções. As pessoas acreditavam que as infecções eram causadas pelo cheiro ruim que saía das feridas, ou seja, para eles era o cheiro ruim que causava a infecção e não a infecção que causava o cheiro ruim. Existia nessa época a teoria do miasma. O miasma era o cheiro ruim que causava as infecções. Mas de onde vinha esse cheiro ruim? Segundo essa teoria, esse cheiro ruim vinha de bichos mortos, pântanos, esgotos. Então, se você não quisesse pegar uma infecção, deveria limpar o ar da tua casa e fazer um tratamento com substâncias perfumadas. Até mesmo em alguns livros do Machado de Assis, existem médicos indicando que as pessoas fiquem longe dos pântanos para evitar doenças. Obviamente, essa teoria do miasma não é verdadeira. Até essa época não se sabia que eram os germes e as bactérias que causavam as infecções. Ok, mas onde que eu quero chegar com tudo isso? Deixa eu te contar uma história bem interessante agora. Havia muitas minas de carvão ativas na Inglaterra do século XIX. Na verdade, a economia da Inglaterra dependia do carvão e assim ela se tornou a maior potência do mundo na época. Desses locais era extraída a hulha, que é também chamada de carvão betuminoso. Daí é extraído o alcatrão da hulha. Essa substância líquida escorre para fora das minas de carvão. Entendeu até agora? Da mina de carvão é retirada a hulha, que gera uma substância líquida que escorre para fora da mina. Certo dia, um cara chamado Joseph Lister estava andando pelas ruas perto de uma mina de carvão. E esse cara era médico e trabalhava com cirurgias num hospital lá da cidade. Ele sabia que muitos pacientes que ele operava não resistiam às infecções depois da cirurgia. Andando pela rua, ele viu que esse líquido estava escorrendo da mina de carvão e entrando no bueiro ali no chão. Ele percebeu que ao redor desse bueiro não existia sujeira ou cheiro ruim, mas olhando para os outros bueiros, ele via sujeira e sentia o cheiro ruim do esgoto. Ele pensou então: esse líquido que está escorrendo da mina de carvão está acabando com a sujeira e o cheiro ruim ao redor desse esgoto aqui que eu tô vendo. Ou seja, esse líquido deve servir para limpar coisas. O Joseph Lister resolveu fazer uma experiência. Ele pegou um pote, encheu com esse líquido, levou para o hospital e molhou vários panos com ele. Depois de uma cirurgia, ele aplicou na ferida do paciente. Ele percebeu que não ocorreu nenhuma infecção depois disso. O líquido era um antisséptico e o nome do médico era Joseph Lister, nome que mais tarde deu origem ao Listerine, que as pessoas usam como antisséptico para a boca. Tá, mas que líquido antisséptico era esse que o médico descobriu? Ele era o ácido carbólico, também chamado de fenol. A estrutura química dele é formada por um anel de benzeno com um grupo hidroxila. A fórmula química dele é C6H5OH. Além de ser antisséptico, o ácido carbólico era utilizado na produção de plásticos como a baquelite, por exemplo. É utilizado também na indústria química para a fabricação de aspirinas, na preservação de madeiras e na produção de trinitrofenol ou picrato de sódio, que é um explosivo. Apesar de ter muitas aplicações benéficas, o ácido carbólico é tóxico para nós humanos em longo prazo. Por isso, ele parou de ser utilizado como antisséptico nos hospitais e hoje em dia outras substâncias mais seguras são utilizadas. Por causa das contribuições para a medicina, o Joseph Lister ganhou o título de Barão Lister em 1897. Tá, Denis, mas você disse que o nome Lister se tornou depois o Listerine. Como que isso aconteceu? O Listerine ele foi desenvolvido pelo cientista Dr. Joseph Lawrence nos Estados Unidos. O Dr. Lawrence era um pesquisador da área médica e química e estava buscando criar um antisséptico eficaz para uso médico. Em 1879 ele criou uma fórmula inicial chamada antisséptico de Lawrence. Nesse antisséptico existia álcool, óleo essencial de eucalipto, mentol e timol.
Em 1881, o Dr. Lawrence se associou com Jordan Wheat Lambert e eles renomearam o produto para Listerine em homenagem ao Joseph Lister que eu acabei de falar para você. Acredita-se que essa escolha de nome foi uma jogada de marketing para associar o produto à ideia de limpeza e antisepsia. O curioso é que o Listerine foi vendido no início para combater bactérias e prevenir infecções, mas o gosto era muito ruim e as pessoas não gostaram de usar como enxaguante bucal. Foi somente em 1914 que eles decidiram mudar o marketing e falar que o Listerine combatia o mau hálito também. Afinal, ter bactérias na boca não é tão grave quanto ter a boca fedendo a bueiro. Essa campanha publicitária associou o Listerine à autoestima e à aceitação social. Afinal, ninguém queria ser isolado do mundo por ter mau hálito. Isso fez com que o Listerine se tornasse um sinônimo de enxaguante bucal e essa foi uma das maiores campanhas de marketing da história. Você gostou de... Se você gostou desse vídeo, acesse os cursos que estão aqui no primeiro comentário fixado. São os meus cursos aqui do teu professor Denis. E deixa um comentário para falar o que você achou sobre esse vídeo, beleza? Valeu e...